para ser considerado um casal infértil, porque a gente tem que pensar aí no casal. Muitos colocam essa responsabilidade em cima da mulher. Às vezes até a própria mulher, ela coloca isso para ela, né? É engraçado isso, a gente sempre traz muito isso pra gente. Mas a infertilidade pode ser do casal. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é importante contextualizar um pouquinho. 30% dos problemas de infertilidade estão relacionados ao homem. 30%. 40% é a mulher. E os outros 30% é para o casal. Os dois têm problemas, muitas vezes, tá? E às vezes, dentro desses problemas, dentro das causas, o que leva à infertilidade? Tem vários, tem problemas até genéticos mesmo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Tem drogas, o cigarro, o excesso de peso, diabetes, tudo isso pode causar problemas de infertilidade. Problemas menstruais, hormonais, né, que são os mais frequentes, por isso a mulher pega muito para ela. A idade, claro, também para a mulher, dependendo da idade, para o homem nem tanto. Então, tem fatores aí. Às vezes, gente, quando chega uma pessoa para você para tratar a infertilidade, uma das primeiras coisas que você tem que saber é: você foi ao médico, você fez seus exames, você está considerada realmente infértil? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, o casal é considerado infértil quando ele passou 2 anos tentando engravidar e não conseguiu, segundo a Organização Mundial de Saúde, tá? Segundo a Sociedade Americana de Fertilização, eles consideram 12 meses, quer dizer, 1 ano. Então, tem gente que às vezes tenta 2, 3, 4 meses, já fica desesperado. Não é por aí, tá? São detalhes que eu acho que era importante a gente começar comentando com vocês, porque às vezes chega uma mulher pra gente na ansiedade, dizendo: ai, não consigo engravidar, quero muito, não consigo. Mas a gente não faz perguntas como essa, né? Se já foi ao médico, se já viu se tem algum problema. Outra situação, tem que ter certeza que o problema é feminino, tá? São detalhes que fazem a diferença. Porque às vezes você tá tratando a mulher, trata, não consegue resultado, quando vai ver o problema tá com o homem. E às vezes o homem não quer buscar tratamento. Então, são detalhes aí que são importantes, tá, gente? O que a gente mais percebe? O que precisa? Olha, isso são dados da medicina ocidental, tá? O que tá questionando aí que há um envolvimento? Então, nós temos um envolvimento da hipófise, hipotálamo e ovário, tá? Quando as queixas estão muito relacionadas aos problemas hormonais femininos, às mulheres. Então, quando eu tenho esses dados, eu começo a pensar assim: puxa vida, peraí, na aurículo, o que eu tenho? Mas eu tenho que saber que essa mulher tem problemas hormonais, tá? Às vezes a menstruação está desregulada. Então, poxa vida, se eu tenho a menstruação desregulada, eu posso pensar até em glândulas endócrinas. Posso pensar em que mais? Né? Útero. Por que o útero? Porque é onde tudo ocorre. Então, eu tenho que pensar nisso. O que eu preciso para melhorar a fertilização, por exemplo, feminina? O que busca-se na medicina ocidental? Ela busca melhorar, por exemplo, a qualidade do endométrio, a vascularização, a espessura do endométrio, aumentar uma vascularização uterina. Poxa, peraí, se eu quero aumentar a vascularização uterina, se eu quero melhorar a qualidade do meu endométrio são as camadas que eu tenho no útero, tá? Onde o óvulo, após a fecundação, vai ficar ali, vai permanecer. Se eu quero melhorar isso, eu tenho que pôr que ponto na aurícula? Útero. Então, aí você começa a montar aí o seu protocolo, tá? Agora, tem casais, gente, que não tem problema nenhum fisiológico. O problema tá aqui. E aí, adianta eu colocar, né, pontos hormonais, por exemplo? Não vai resolver. Só que para isso, para eu saber esses detalhes, eu tenho que perguntar. Se o paciente chega para mim e diz assim: quer ver como é que o auriculoterapeuta da Esperança ia funcionar aqui? O paciente chega, normalmente a mulher chega: olha, não estou conseguindo engravidar, preciso muito, quero muito ter um filho. Aí ele vai lá, pega a orelha e começa a colocar um monte de ponto. Ele enche ela de pontos, certo? Será que ia resolver? Às vezes, tanto ponto não resolve. Ou mesmo, se não perguntar nada e for com o marido:
tá? Então, são essas peculiaridades aí que é importante a gente ter clareza para poder tratar a nossa paciente, tá bom? Pontos eu colocaria, então, para a gente pensar, até mesmo, outra coisa também, lembrei aqui nas minhas anotações, o homem, quando eu tenho um problema masculino, normalmente eu tenho problemas com o espermatozoide, ou às vezes ele não tem força, ou às vezes está obstruído os canais de passagem desse espermatozoide, tá? Então, a espermatogênese como um todo pode estar comprometida. O que eu tenho que fazer? Tenho que atuar nessa área de formação. Onde eu busco isso? Aí eu vou investigar. Peraí, mas aonde há a formação dos espermatozoides? É no meu testículo. Opa, eu tenho ponto do testículo na minha orelha? Eu tenho. Então, agora, adianta eu pôr esse ponto no homem se o problema é feminino? Entendeu? É nesse sentido que eu quero despertar a curiosidade de vocês, para vocês explorarem mais a história do paciente de vocês. Por exemplo, a libido pode estar em baixa. O que eu posso fazer para melhorar essa libido? Né? O que eu posso fazer para estimular esse casal? E outras vezes, ele já está tentando há tantos anos e não consegue, que nem teve um relato para mim que ela já estava tentando há 7 anos e não conseguia. Esse sim é um casal considerado infértil. E aí, o que nós podemos fazer por eles? Às vezes, o desequilíbrio familiar também interfere, a ansiedade pela busca. Vocês já não ouviram quantas histórias? Que adotou uma criança e daí conseguiu engravidar? Por quê? Porque daí ela tira do pensamento, ela tira da cabeça a obrigação de engravidar. E aí relaxa, para de pensar, e aí as coisas acontecem. Então, você não tem nenhum problema fisiológico, tá? Claro que eu tenho outras maneiras de atuar na infertilidade, na acupuntura. Então, se nós temos acupunturistas aqui, nós temos um outro leque de opções, tá? Eu tenho que pensar, posso ter útero frio, posso ter várias, deficiência do rim, e aí vai. Só que a aula, eu foco na auriculoterapia, tá? Então, focando na aurícula, pensando na aurícula, que pontos eu poderia pôr? E é por aí, por essas linhas é que a gente vai, tá? E que ponto na aurícula, pensando em todo esse contexto de ansiedade, nervosismo, não pode faltar o ponto da ansiedade. Não pode faltar o ponto da ansiedade no meu paciente, para que a cabeça dele funcione melhor, para que ele não fique nessa briga com ele mesmo, ou um culpando o outro. Gente, as desavenças às vezes podem ser enormes. E a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Até que ponto vale a pena passar por tudo isso. Então, tenha calma, tranquilidade, deixe fluir, né? Deixe as coisas acontecerem. Se você está pensando em engravidar, uma dica que não só eu estou te dando, mas peguei isso com nutricionista, com médicos, com vários profissionais de enfermagem da área de saúde, falando para você fazer uma preparação. Por quê? Porque em 6 meses, gente, a gente tem um tempo aí para se preparar, para desintoxicar o nosso organismo de substâncias que são tóxicas, ter uma alimentação mais saudável, preparar esse caminho, tá? Que também é muito importante. Por quê? Porque fizeram uma pesquisa, saiu num vídeo isso, de mais de 100 substâncias tóxicas que foram encontradas no cordão umbilical. Então, quer dizer, essa criança já está recebendo toxinas sem ter feito nada, sem nem ter nascido. Por quê? Por causa da mãe. Então, assim, principalmente se você é fumante. Se você é fumante, pare de fumar. Desintoxique o seu corpo, para daí poder habitar um outro ser ali, tá? Para ele ter uma vida plena, para ele ser uma criança perfeita. As chances, muitas vezes, de uma mãe ter um filho com problemas quando ela usa drogas, quando ela fuma ou quando ela bebe, é enorme. Para que você vai correr esse risco? Então, pare, desintoxique seu corpo, tá? Aumente a ingesta de vegetais, de ácido fólico. Isso é uma suplementação que, normalmente, quando você vai para um obstetra, por exemplo, ele já fala. Então, existe a equipe de enfermagem, por exemplo, na área da obstetrícia, nutricionista, que podem orientar aí alimentação mais saudável, mas aqui a gente já foca, alimentação mais saudável, água, beber bastante líquidos, isso tudo vai desintoxicando. Se eu, como auriculoterapeuta, olha a sacada, gente, eu como auriculoterapeuta, sei que a minha paciente
quer engravidar, ela está buscando engravidar e ela está fazendo essa preparação de 6 meses ou 3 meses para com o anticoncepcional, para com os medicamentos, o ideal, né? Não fica tomando analgésico por qualquer dorzinha, um anti-inflamatório, porque tem gente que nem sente a dor, mas ele já quer evitar, daí ele já vai tomando medicamento. Para com isso. E na aurícula, nós podemos usar pontos para desintoxicar, tá? Tem 2 pontos que eu gosto muito de usar para desintoxicação, que é fígado e intestino grosso. São 2 órgãos de desintoxicação que a gente usa bastante. Você pode ajudar essa mulher. Então, você elimina essas toxinas, tá? Se você sabe que é dependente, às vezes, de drogas, daí o problema é maior, a gente vai ter que buscar aí um outro tipo até de terapia, apoio e tudo mais, né? Mas aí você tem que chamar para reflexão também os males que ela pode causar para essa criança que está nascendo. Então, cuidem, são detalhes, gente, mas é no detalhe que a gente pode fazer a diferença dos nossos pacientes, da qualidade de vida que vem por aí, tá? Então, tenha uma vida saudável, principalmente em 6 meses. De preferência orgânicos e tudo mais, tá? Orgânicos, vegetais, frutas, a ingesta deles, evite condimentos, evite açúcares, doces. Na gestação, evite bebidas que nem refrigerantes, por exemplo. Lembrando que eu gosto sempre de recordar vocês que a Organização Mundial de Saúde elegeu os 10 alimentos mais tóxicos, mais cancerígenos que existem. E o número 2 é o refrigerante. Tá? E bebidas açucaradas, não pensa que elas saem do cardápio, não. E o número 1 são os diets. Então, gente, pensa o que você está fazendo com o seu corpo. Lembrem disso, tá bom? Lembrem.